nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus preparou-nos, tanto a minha pessoa como a sua pessoa, para estarmos juntos na mesma fé, pelo Espírito Santo de Deus que nos é concedido. Mas é muito importante que, além de você se dispor a ouvir a palavra de Deus, você também se dispor a ser um recebedor da palavra de Deus. Nada muda a sua vida até que você se deixe ser ensinado. E é exatamente esse propósito da palavra de Deus, onde a mente de Deus nos foi deixada escrita, para que através da revelação, da inspiração, Deus pudesse nos mostrar-nos o caminho que devemos trilhar. Que Deus fale ao seu coração no nome de Jesus, e fale ao coração de todo esse povo aqui para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Aplaude esse Jesus, meu amado, bem forte. Dão glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você coloque a mão no teu coração e firme os teus pensamentos no alto agora. Diga: em nome de Jesus, elevo os meus olhos para o monte, mas o meu socorro, o meu esforço, a minha ajuda, a minha motivação, a minha cura, a minha saúde, a minha fortaleza, a prosperidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, quebra laços, despedaça grilhões. Ao ouvir da tua voz, eu vou sair daqui diferente hoje. Eu tomo esta decisão em nome de Jesus. Diga: Pai, fala conosco para teu louvor. Faz a tua oração. Pai, em nome de Jesus, coloca teus anjos aqui e tira-nos, ó Deus, todo pensamento nécio. Fala conosco, meu Pai. Fala ao nosso coração. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Também eu ordeno a todo principado, potestade, entidade, que haja na família, na casa, na saúde, na salvação, na vida financeira, na família, que eles sejam destronados agora. Que os teus anjos, meu Deus, vá e execute esta oração em nome de Jesus. E quantos querem dar glória a Deus aí? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se prepare, porque Deus tem algo muito importante para falar com você nessa noite. Diga para ele: sim, eu sei, por isso eu estou aqui. Diga: foi Ele que me trouxe aqui. Ele sabe o que eu preciso. Se é motivação, se é um incentivo, se é uma correção, se é uma disciplina, mas eu preciso estar disposto a aprender, obedecer e praticar, para que possa funcionar. Em nome de Jesus. Então aplauda o Senhor bem forte então. Nós iremos começarmos então com a introdução. Nós teremos hoje uma introdução deste ensinamento, desta mensagem. E no nome do Senhor Jesus, no domingo que há de vir, nós então iremos darmos o primeiro passo para este ensinamento. Porque de nada nos valia se nós adentrássemos já de peito aberto, como diz. De nada iria nos resolver. Por quê? Porque sem percebermos poderíamos estar desperdiçando munição. E não é isso que Deus quer. Deus não é um Deus que desperdiça oportunidade. E por isso Ele trouxe aqui para seu louvor e para a sua glória. Amém? Os obreiros podem sentar e ficarem à vontade em nome de Jesus. Nós iremos aprendermos esses dias sobre algo que Deus muito moveu o meu coração. Nós vamos aprendermos sobre 7 decisões que decidem a nossa vida. Dá para você falar comigo? 7 decisões que decidem a minha vida. A vida é uma vida de decisões. Quer você queira, quer não,
todos os dias nós somos convocados a tomarmos decisões. E é sobre essas decisões que muito que o Senhor tem me incomodado e me afligido nas minhas orações. Decisões essas que talvez o Senhor vai dizer para você que você está certíssimo, ou talvez vai lhe corrigir de alguma forma. Mas o bem da verdade, quer Deus diga que você está certíssimo, amém. E ainda que ele seja para correção, com certeza é o melhor para você, em nome de Jesus. Então, sobre 7 decisões que decidem a minha vida. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Tem uma tradução que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Na maioria das vezes nós sempre olhamos para o final desse versículo: comereis o melhor desta terra. Se Deus está dizendo comereis, que quer dizer desfrutar do melhor dessa terra, é porque Deus está procurando pessoas para que assim lhe seja concedido, para que assim lhe possa realmente desfrutar do bem desta terra, para que verdadeiramente possa se tornar participante da vontade de Deus. Todos nós sabemos que tudo que eu preciso, ou tudo que você precisa, está aqui. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, está aqui. O que eu quero dizer está aqui? Eu estou dizendo que nada, por nada, seja em que área que for, que nós precisamos aqui, nós vamos precisarmos lá em cima. Lá em cima nós não vamos precisarmos de cura, porque nós não iremos ficarmos doentes. Lá em cima nós não iremos precisarmos de libertação, porque não haverá necessidade de sermos libertos. Lá em cima nós não iremos precisarmos de prosperidade, porque na verdade, para a glória e louvor do nosso Deus, nós vamos perceber que o que tanto nós valorizávamos e precisávamos aqui na terra, lá em cima estará debaixo dos nossos pés, porque a Bíblia Sagrada diz em que até o asfalto, em que até as ruas são de ouro, para louvor e glória do nosso Deus. Você precisa entender de forma bastante clara, em que lá em cima nós não iremos precisarmos de nada disso. Você não vai precisar ser curado lá em cima, você não vai estar doente. Você não vai precisar ser liberto lá em cima, porque você não terá necessidade, porque para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, não mais haverá tormentos espirituais em que seja que área que for da sua vida. Então você também não vai precisar de prosperidade lá em cima, porque para louvor e glória do nosso Deus não haverá necessidade alguma. Porém, todas essas coisas nos foi concedida, providenciada, para que pudéssemos desfrutarmos na sua totalidade aqui na terra. Deus providenciou. Basta você entender, biblicamente falando, que todos esses recursos, todos esses benefícios, todas essas bênçãos nos foi dada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta você olhar para Jesus de Nazaré, basta você analisar os seus feitos, basta você analisar o seu sofrimento e basta você analisar a sua vitória, que foi a sua ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que discernente a cura ao corpo físico, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas, as tuas, as nossas enfermidades. Está escrito na palavra de Deus. Então Ele providenciou-nos a cura, porque Ele tomou sobre si as minhas, as tuas, as nossas enfermidades. Biblicamente falando, Ele também providenciou-nos o perdão dos nossos pecados, porque de alguma forma poderíamos nos acusar, nos sentirmos culpados e acreditarmos que por conta disso, por acharmos de não sermos perdoados, possivelmente manteria-se uma vida financeiramente pobre, ou um corpo doente, ou uma mente atormentada. Então Ele providenciou-nos o seu sangue, do qual a Bíblia Sagrada diz, está escrito: uma vez tendo Ele nos purificado
com o seu sangue dos nossos pecados, assentou-se à destra majestade nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Também para seu louvor e para a sua glória, Ele providenciou-nos a libertação. As cadeias foram quebradas, os principados foram desfeitos. Não temos mais do que nos vermos aprisionados, atormentados, em quer que seja a área que for, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele levou cativo o cativeiro. O que quer dizer isso? O que nos mantinha cativo, o que nos mantinha aprisionado, a cadeia em que nós nos encontrávamos, para louvor e glória do nosso Deus, houve uma inversão. Agora não somos mais nós que estamos aprisionados, não somos mais nós que estamos dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, quer mental, quer espiritual, quer emocional, ou seja financeira, ou seja em que área que for, porque a Bíblia Sagrada diz que Ele, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, levou o cativo o cativeiro, e a Bíblia diz que Ele deu liberdade aos homens. Por isso que a Bíblia diz: ao conhecermos a verdade nos libertou para a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: a quem Cristo libertou, verdadeiramente livre está. Então você pode dar um glória a Deus aí no nome de Jesus. É importante você verdadeiramente colocar isso dentro do seu coração, mas também na vida financeira. Financeiramente falando, para louvor e glória do nosso Deus, Deus também nos providenciou uma vida próspera. E quando eu digo uma vida próspera, a palavra prosperidade ou a palavra abundância quer dizer ter o necessário à vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que tudo que discerne a vida e piedade nos foi dada para louvor e glória do nosso Deus. O que é interessante é que nada disso que eu estou lhe relatando é novo. Você sabe muito bem disso. Todos nós sabemos. Que crente não sabe disso? Todos crentes sabem disso. Você sabe disso. Mas às vezes é como que não soubesse. É como que se não existisse. É como que se realmente isso não acontecesse na sua vida. Por quê? Porque voltando aqui, por outro lado, você vive enfermo. E é como que se a cura não tivesse sido providenciada para o seu corpo enfermo. De repente você vive atormentado. Você precisa de remédios para acordar, para falar, para dormir, para andar, para pensar. E de repente você ainda nem percebeu em que Cristo já te libertou desse tormento. Ou financeiramente você não consegue se reerguer, você não consegue prosperar. As coisas não rendem na sua mão, as coisas não funcionam através de você. Você vê que tem capacidade e possibilidade de crescimento, mas algo te paralisa, algo te tem a estagnar, algo faz com que você não veja o progresso, o sucesso do suor do seu trabalho. Quando na verdade, muitos na verdade vivem exatamente assim. É como que se na verdade tudo que Cristo tivesse providenciado fosse na verdade um faz de conta. Ou que de repente o nosso Deus escolhesse alguns privilegiados. E de repente Deus olha para alguns e diz: você vai ter um corpo curado, enquanto que aquele vai ter um corpo enfermo. Ele olha para outro e diz: ei, você verdadeiramente vai ser uma pessoa saudável mentalmente falando, enquanto que outros vão ser atormentados na mente, na alma e no espírito. Ou talvez ele olhe para uns e diga: ei, você vai ser uma pessoa próspera. Tudo que você tocar vai prosperar, onde você colocar a planta dos teus pés, a coisa vai render. Ao passo que ele olha para outros e diz: não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você se dedique, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir prosperar. Quantos não são as linhas de pensamentos adotadas por nós cristãos, por nós que servimos a nosso Senhor Jesus Cristo? E o que é interessante, você sabe o que é? É que com isto, infelizmente, Satanás, o diabo, vai tirando proveito. Ele vai tirando proveito. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele não está dizendo a escuridão do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Diga boas novas. O que é interessante é que no livro de Lucas, no capítulo de número 4, quando o Senhor Jesus Cristo anunciou que a partir daquele dia ele iria dar início ao seu ministério,
ele pegou a Bíblia e foi justamente no livro de Isaías. Foi de forma proposital pelo Espírito Santo. E ele vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor o enviou para evangelizar. Diga, evangelizar. Toda ministração é uma forma de evangelismo. Você está sendo evangelizado nesse momento. Você está sendo ensinado neste momento. E ele disse que está escrito na palavra, em que ele pegou, abriu a Bíblia, liu o livro de Isaías, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para evangelizar. E a primeira coisa que ele colocou como tópico foi evangelizar aos pobres. Diga, evangelizar aos pobres. Ele não estava falando de pobres de espíritos, porque depois ele vai trazer uma relação nas bem-aventuranças. Não precisa eu falar sobre isso, porque todos têm este conhecimento, e não há necessidade que eu vos ensine o que você já sabe. Quando ele diz evangelizar os pobres, ele está falando de financeiramente. Ele não está falando da alma, do espírito, não, de forma alguma. Porque até então, naquele exato momento, cada vez mais o rico enricava e o pobre empobrecia. Cada vez mais o rico tirava proveito do pobre, ao passo que o pobre, infelizmente, cada vez mais regredia. Infelizmente, muitos pegaram esse versículo e meio que ocultaram, esconderam, que dentre muitos os propósitos de Jesus Cristo foi evangelizar ao pobre. E quando ele fala de pobre, que quer dizer não ter o necessário à vida, preste bem atenção. Nós temos uma mentalidade de pobreza, que é aquela pessoa que não tem aonde cair vivo, porque morto cai até numa poça de lama. Nós temos aquela mentalidade e nós achamos o seguinte: não, eu não sou pobre, está repreendido em nome de Jesus. Talvez se eu trouxesse aqui a definição da palavra pobre e adentrasse dentro das Sagradas Escrituras de forma aprofundada, como eu sei, eu tenho certeza que domingo que vem eu iria pregar só para as cadeiras. Isso eu não tenho dúvida, porque muitos iriam se sentir ofendidos, e talvez naquele pensamento de pensar assim, ele só está falando isto porque alguém deve ter falado alguma coisa para ele, que é o primeiro truque do diabo, para você matar a semente que é semeada pela palavra no seu coração. Ou talvez você iria pensar da seguinte forma: ele está querendo me humilhar, por isso que ele está pregando como ele está pregando e falando sobre o que ele está falando. É isso que ele quer me humilhar. O bem da verdade, hoje nós pregadores e principalmente pastores, que não ensinam simplesmente a prosperidade de forma inércia, louca, sabe, absurda, mas que nos ensina pela palavra de Deus, que Deus almeja e deseja que você vá bem em todas as coisas da sua vida, em nome de Jesus. Eu vou repetir, isso não é vontade minha, é vontade de Deus para você. Basta você ver que Deus, quando fez Adão e Eva, ele já tinha provido, já tinha feito a provisão para tudo que eles iriam precisar. Deus não fez primeiro Adão e Eva e depois a provisão. Então a provisão existe antes de nós existirmos. Então eu declaro em nome de Jesus de Nazaré, se no teu coração, verdadeiramente na tua mente, com todo respeito, cabe um Deus que prospera, um Deus que abre portas que ninguém fecha, um Deus que tira o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes, um Deus em cuja palavra diz que prosperaria os teus caminhos, e você nele crendo, a Bíblia diz, está escrito, em que os milagres te acompanhariam. Se você crer, diga: eu estou no culto certo, para a pregação certa. Tudo bem, eu acredito que você ainda não entendeu, e talvez você está meio que com um pé à frente e um pé atrás. Mas eu acredito que após você ouvir o que Deus tem para começar nessa simples introdução, e nesses 7, eu acredito, decisões que irão mudar a sua história, a sua vida, até o término dela você irá dizer: realmente, eu estava precisando ouvir e aprender e praticar tudo isto. Veja que aqui em Isaías 1,19 diz: se quiserdes. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus não vai lhe forçar a nada. Diga mais uma vez: Deus não vai lhe forçar a nada. Porque é só se você quiser, meu filho. Sabe?
é só se você quiser. É só se você quiser. Só se você quiser. Então Deus não vai lhe forçar nada. Não fique naquele pensamento que Deus vai forçar as portas, que Deus vai entrar como intrometido na sua mente, no seu coração. Não, Deus não vai fazer nada que você mesmo não se disponha verdadeiramente a permitir com que Ele faça na sua vida. Veja que nós estamos lendo, está aqui, se quiserdes. Esse se é uma condição. Ele está colocando uma condição, ele está dizendo, olha, se você quiser, você vai sim desfrutar do melhor dessa terra. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai usufruir do melhor dessa terra. Ele não está dizendo do melhor do céu, não. Ele está dizendo do melhor daqui, do lugar em que você está. Então ele não é um Deus que força a passagem. Ele não é um Deus que chega para mim ou chega para você e diz, e aí, vai ser ou não vai? Não, ele simplesmente diz, se quiserdes. E ele diz, e me ouvirdes. Tem tradução que diz, e obedecerdes. E me ouvirdes. Eu não sei, na verdade, a quantas pessoas você gosta de dar ouvidos. Eu não sei a quantas pessoas você gosta de dar ouvidos. E há um perigo, sabe, muito grande nessa relação a quem você dar ouvidos. É importante você entender que Deus não pode mudar a história da vida de uma pessoa enquanto Deus não conseguir mudar em quem ela escuta. Então eu não sei, na verdade, a quem você dá ouvidos. Eu não sei se você dar ouvidos ao pregador, ao pastor, ao anjo da igreja pela palavra de Deus, ou se você dar ouvidos ao vizinho da sua casa, ou com quem você trabalha, parentes seus, familiares seus, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a pessoa a quem você inclina os seus ouvidos e dá ouvidos, com certeza vai determinar o teu padrão de vida. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então a Bíblia está dizendo, e me ouvirdes ou obedecerdes. Eu não sei se você é aquele que ao ouvir, você obedece. Isso é importante porque quantas e quantas mensagens você não já ouviu? Quantos e quantos ensinamentos Deus já não falou com você? Quantas e quantas instruções Deus não chegou ao seu coração, lhe instruiu, lhe ensinou, e você então recebeu, você até se fortaleceu, você até se animou, glória a Deus, mas infelizmente logo depois, você pegou tudo que lhe foi dado e jogou de água abaixo. E tudo que Deus tinha para fazer na sua vida, infelizmente foi desperdiçado, foi jogado fora. Eu estou lhe dizendo isto, porque não é que Deus não tenha falado com você acerca do que nós iremos aprender nesses dias, porque nada será novo. Na verdade, Deus de alguma forma sempre tenta de uma forma renovar o que Ele já tem nos ensinado, para ver se nós acordamos e despertamos naquela certeza de que o que Deus tem para você é o melhor para a glória de Deus. Diga, Deus tem o melhor para mim. Se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis. Ele está falando de comer, ele está falando de desfrutar. De desfrutar. Dá para você imaginar, em nome do Senhor Jesus, você poder desfrutar de uma viagem excepcional, excelente. Dá para você imaginar você desfrutar de uma boa casa com bom conforto, de um quarto com ar-condicionado, sem ter aquele ventilador. Dá para você imaginar? Dá para você imaginar, ao invés de você ficar aí no aplicativo esperando o Uber chegar, e quando bem chegar, de repente você entra ou sobe na sua moto, entra no seu carro e vai para a sua casa? Dá para você imaginar? Dá para você imaginar, ao invés de você estar gastando todo o seu dinheiro com medicamento, com remédio, você a partir de então começar, em nome de Jesus, pegar todo esse remédio e todo esse dinheiro e começar a investir em algo produtivo para a sua vida? Pare para imaginar. Quando ele diz comer, ele está falando de desfrutar. Ele está falando de desfrutar. Porque quando você come um alimento, seja ele qual for, que esse é o pensamento quando nós lemos comereis, é logo o que pensamos. Ele está falando de comida. Mas a vida não é feita só de alimento. A vida não é feita só do café da manhã, do almoço, ou da merenda da tarde, ou jantar da noite.
A vida é muito mais além do que isso. É muito mais além, vai muito mais longe. Não é somente isso que nos supre, não é somente isso que nos abastece, não é somente isso que nos alegra. Na verdade, é um composto de muitas áreas da nossa vida, em que aos poucos, se nós nos permitirmos Deus trabalhar, vai fazendo o conjunto da obra. E esta é a grande verdade, a grande realidade. Nós sabemos que se for na vida sentimental, se as coisas não vão bem, não estamos bem. Sabemos que na saúde do mesmo jeito, se a nossa saúde não estiver bem, também não estamos bem. Sabemos que também no financeiro, se não estivermos bem, então também não estaremos nos sentindo bem. Então é cada pingo no seu ir. É cada pingo no seu ir. É interessante, você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é um livro sobre decisões. Por isso que o título da mensagem, 7 decisões que decidem a minha vida. Toda a Bíblia, toda ela, é um livro de decisões. Deus em nenhum momento, desde o jardim do Éden, Deus expôs diante de Adão e Eva o que eles gostariam de decidir, que tipo de vida eles gostariam de ter. Basta você ir lá em Gênesis. Então a Bíblia vai nos trazer esse ensinamento. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que não é Deus quem força a passagem, porque a Bíblia é um livro de decisões. É um livro de decisões. Somos nós que decidimos, por isso que ele diz: se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis, desfrutareis do melhor desta terra. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus tem o melhor para você. A Bíblia nos mostra que a qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida. Eu vou repetir em nome de Jesus. A qualidade das nossas decisões determina a qualidade da nossa vida. A nossa vida é determinada pela qualidade das nossas decisões. Começa por mim, começa por você, começa por nós. E nós vamos entendermos isso de forma bastante aprofundada. Todos os dias você está tomando decisões, quer boas ou quer ruins. Amanhã mesmo você terá que tomar decisões, quer boas ou quer ruins. Não importa o tamanho, a gravidade ou a importância das decisões que amanhã ou ainda hoje você terá que tomar. Se você vai a um restaurante, quer seja onde quer que for, numa pizzaria, ou seja onde quer que seja, no açaí, ou quer seja onde quer que seja, lá quando você sentar, você sabe que você vai ter que decidir que comida você quer comer, a pizza que você quer comer. Então a vida é feita de decisões. Você decidiu a cadeira em que você queria se sentar. A vida é feita de decisões. Você decidiu a roupa que você gostaria de vestir. A vida é feita de decisões. É importante que você comece, em nome de Jesus, a entender a profundidade da simplicidade do que eu estou lhe dizendo agora. Foi você quem decidiu estar aqui nesta noite. E Deus colocou no seu coração essa vontade. Porque a Bíblia diz, está escrito que Deus põe o querer e o efetuar. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. É que você quem decide o corte do seu cabelo. É você que decide o lado que você quer pentear o seu cabelo. Então a vida é feita de decisões. Você é o cabeleireiro, então eu chego até você para cortar o cabelo. Você não vai simplesmente pegar a tesoura, o pente e sair cortando. Sou eu quem vou decidir como é que você irá cortar o meu cabelo. É interessante, né? Porque a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Então é importante você entender isso, porque toda a Bíblia é um livro de decisões. É você que decide se quer estudar ou não. É você que decide se quer se profissionalizar ou não. É você que decide, quer você queira ou não, a vida que você está levando. A vida é feita de decisões.
A Bíblia diz que Deus não decide a qualidade da nossa vida. Diga isso para o seu irmão: não é Deus que decide a qualidade da sua vida. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu já quero, de princípio, quebrar as pernas dos desculpeiros. Eu já quero quebrar as pernas dos desculpeiros. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que querem pôr em Deus a responsabilidade da vida que levam. Você conhece pessoas assim? Tem pessoas que elas querem colocar em Deus a culpa, sabe? Tem pessoas que elas dizem assim: não, eu só não estou melhor porque eu estou como Deus quer. Espera ainda. Se você está como Deus quer, então é Deus quem decide a sua vida? Não, não é Deus quem decide a nossa vida. Somos nós que decidimos o padrão que nós queremos para a vida que queremos levar. Você precisa entender isso em nome de Jesus de Nazaré. Eu estou lhe dizendo isto porque eu quero que você, a partir de hoje, liberte a sua mente. Você precisa libertar-se desse pensamento, mais ou menos como naquele pensamento de que você está vivendo a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que você viva endividado. A vontade de Deus é que você esteja desempregado. A vontade de Deus é que você esteja doente. A vontade de Deus. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Imagine comigo, se é Deus quem decide a nossa vida, se é Deus quem decide, então por que nos levantamos contra Deus, mesmo sabendo, ou falando, ou anunciando que é Deus quem decide a nossa vida? Eu vou lhe dar um exemplo. Se é Deus quem decide a nossa vida, então foi Ele quem decidiu a enfermidade para o nosso corpo. Se Ele decidiu a enfermidade para o nosso corpo, então nós nunca jamais deveríamos contrariá-lo, tentando ir ao médico, tentando de alguma forma ficar curado. Olhe para mim e preste bem atenção nisso. Se é Deus quem decide a tua saúde, se é Deus quem decide como é que você está, estou como Deus quer, e você está enfermo, então você tende a ir contra a vontade de Deus, você tem a contrariar a vontade de Deus para você, o querer de Deus para você, quando você vai até o médico. Então você não precisa ir ao médico, porque basta Deus mudar a vontade dele a seu respeito, você vai ficar curado. Ou de repente, financeiramente falando, como é que você está? Estou como Deus quer. Então você não precisa sair para trabalhar quando você estiver desempregado ou procurar um emprego, porque você está exatamente como Deus quer. E você vai estar contrariando a Deus, você vai estar desobedecendo a Deus se você sair em busca de um emprego. Preste atenção nisso. Veja como Satanás, aquele infeliz, escraviza muitas mentalidades, porque de outra forma fica muito fácil você aceitar essa situação, fica muito fácil você se ver a próxima vítima. É como que se você tivesse nascido para ser um insucesso, ao passo que outros nasceram para ser um sucesso, quando o próprio Deus, já sabendo dessa linha de pensamento, Ele diz na sua palavra que Ele não faz acepção de pessoas. Então, se alguma coisa está desarranjada na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua família, no seu namoro, no seu relacionamento, na sua vida financeira, fique sabendo de uma coisa: não é a vontade de Deus para você. Você precisa, não é só dizer eu já sei, parte muito de não somente eu já sei, parte muito de uma mudança de aceitação. Uma mudança de aceitação. É importante você entender que Deus não decide a qualidade da nossa vida. As nossas decisões decidem a qualidade da nossa vida. A nossa vida e a qualidade da vida que vamos ter em qualquer área é decidida por nossas decisões.
Somos nós que decidimos a qualidade de vida que nós queremos ter. Então nós não temos que estarmos colocando em Deus a responsabilidade dos nossos resultados. Não! Nós somos os responsáveis. A partir das decisões que nós decidimos decidir. Deus nos deixa sobre alerta. Deus diz que as más companhias que corrompem o bom costume. Então eu não tenho para que estar querendo me acompanhar com pessoas que já o próprio Deus diz que a decisão de andarmos com essas pessoas não irá nos fazer nenhum bem. Porque a Bíblia diz que há más companhias que corrompem o bom costume. É importante você entender isto. A Bíblia Sagrada fala vários tipos de decisões, das quais nós devemos nos prevenirmos, das quais nós não devemos tomarmos, para não nos prejudicarmos. Para não nos prejudicarmos. A Bíblia diz que Deus nunca esteve no controle, nem da minha, nem da sua, nem da nossa vida, a não ser quando nós o obedecemos. Olhe para cá, porque essa agora é pesada. Diga: Deus nunca esteve no controle da vida de ninguém. Olha, eu quero que você entenda que se Deus estivesse no controle da vida de pessoas, Deus não teria permitido ou assistido sentado Adão e Eva fazer o que fez. Bastava Deus: espera ainda, deixa eu controlar aqui. Escute isso que eu estou lhe dizendo. Isso daqui é para libertar a sua mente. Deus nunca teve no controle da vida de ninguém. Se Deus estiver no controle da vida de alguém, então é Deus quem pega o estrupador para estrupar, porque Deus está no controle daquilo. Ou do assaltante para assaltar, ou do assassino para matar. Pare para pensar. Se Deus está no controle, então nós não podemos nos revoltarmos contra pessoas que estrupam. Se alguém de repente chegar para você e dizer assim: fulano estrupou fulano, não, mas isso não tem problema, Deus está no controle de tudo, foi Deus quem controlou aquela situação, foi Deus quem fez com que isso acontecesse. Se Deus está no controle também em relação às finanças de quem quer lá que seja quem for, então é Deus que verdadeiramente quer que os traficantes prosperem. Então Deus vai fazer com que os filhos agora se tornem-se viciados, para que possam manter o chefe daquela situação. Eu quero que você entenda isto. Se Deus está no controle de tudo, então por que pelo amor de Deus nós estamos orando para que situações mudem? Porque se Deus está no controle, não adianta nós orarmos, Deus não vai mudar. Pare para pensar. Pense a respeito disso. Se Deus está no controle de tudo, então você basta ficar dentro da sua casa, porque se você está desempregado é porque Ele quer que você permaneça desempregado. Deus não está no controle de tudo. Deus controla pela palavra dele os oceanos, porque lhe obedecem. Uma figueira que lhe negou o fruto, porque não obedeceu, ele amaldiçoou. Entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus nunca esteve no controle da nossa vida. Deus põe o querer para que façamos as coisas certas. Mas não é Ele que simplesmente nos pega para que façamos o que é certo. Ele espera que nós façamos o que é certo. Ele espera que nós o obedecemos. Ele espera. Ele manda ao desanimado ter bom ânimo. Ele manda ao fraco ser forte. Ele manda aos que estão abatidos e contritos, Ele manda com que se esforcem. Ele diz aos temerosos que não temam.
Então isso é importante você entender nesse simples resumo desta mensagem. O que é interessante é que existem 4 impactos que nossas decisões podem causar. Existem 4 impactos que as nossas decisões podem causar. Diga isso para o seu irmão. Existem 4 impactos que as tuas decisões podem causar. 4 impactos que as minhas, as tuas, as nossas decisões podem causar. A primeira delas, escute em nome de Jesus. O primeiro impacto são os benefícios que nossas decisões têm a causar para si mesmo. Preste bem atenção. Existem 4 impactos. 4 impactos de 4 decisões que verdadeiramente têm um impacto direto com as nossas vidas. O primeiro impacto é a decisão que nós tomamos para o nosso próprio benefício. Olhe para cá, por favor. Isso aqui é importante você entender, porque se você pôr isso no teu coração, você vai dizer: meu Deus, o que eu fiz de mim mesmo? Então não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta xingar, não adianta berrar, não adianta nada disso. Isso não vai adiantar. Então o primeiro impacto são os benefícios que nossas decisões têm a causar para si mesmo. Como por exemplo, você sabe muito bem o benefício da oração. E quando você decide orar, você sabe que só quem tem a lucrar com isso é você. É você. Você sabe o impacto na vida de uma pessoa que ora. É mais espiritual. É uma pessoa que verdadeiramente ela se sente forte diante de situações, ao passo que outros tremem na base. Então são decisões que você decide que causam diretamente você um impacto positivo na sua vida. O jejum. Você sabe que você não tem como outros decidirem jejuar por você. Ainda que se faça um jejum pela sua vida, esse jejum vai chegar até você para te abençoar, vai. Mas maior impacto de benefício você passará a ter quando você decidir você mesmo jejuar por você mesmo. Porque determinadas áreas da sua vida podem estarem sendo provocadas, tentadas. E você sabe que o jejum mortifica a carne. Você sabe que o jejum, ela tem a capacidade de fazer com que a sua carne predomine sobre o seu espírito. Porque nós sabemos que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então o jejum, você sabe que o jejum tem a lhe beneficiar diretamente. E é uma decisão que só você pode decidir por você mesmo. A leitura da palavra de Deus. Nossa, todos nós sabemos o quão bom é você ler a Bíblia. O quão gratificante é. O próprio Deus, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você ver um crente, um cristão raquítico espiritualmente falando, é um cristão que não lê Bíblia. É um cristão que não medita na palavra. É um cristão que ele ainda não entendeu que Deus o chamou para viver de forma espiritual. E que o que nos espiritualiza é o jejum, a oração e a palavra. O que nos torna seres espirituais são essas 3 coisas. Então são decisões que têm a impactar diretamente o teu estilo de vida. Talvez você diga que você está na situação que você está por conta dos problemas que você está passando. Não, os problemas são só consequências das suas decisões. É consequência. É consequência. É só consequência. Talvez você diga: olha pastor, estou triste, estou abatido, estou desmotivado, estou desencorajado para vir para a igreja, tem sido uma luta. Tem dia que eu estou tão desanimado que eu sei que eu preciso vir, mas não consigo. Talvez você esteja nesse processo.
e você ainda não entendeu que isto é consequência. Deus não te chamou para você viver como você vivia antes, porque senão Deus tinha lhe deixado lá fora. Deus te chamou para ser um ser espiritual. E o que nos espiritualiza de verdade é a oração, o jejum e a meditação na palavra. Não existe outra coisa, é somente essas três coisas. Então você não ora, você não jejua e pouquíssimo lê a palavra. Acaba que o que vai acontecer? Você está tomando decisões que irão impactar diretamente a sua vida, como também as amizades que você decide escolher, as pessoas com quem você decide se acompanhar. Isso também tende a determinar a sua qualidade de vida, que tipo de marido você vai ser. Então você decide se acompanhar com homens, e que esses homens, na maioria das vezes, não são pessoas totalmente compromissadas no seu relacionamento, na sua casa, com a sua família. E aos poucos, se você não tiver cuidado, por você ter decidido se acompanhar com eles, por mais que você tente dizer que não tem nada a ver, mas sim, tem tudo a ver sim, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então eles vão decidir, e você nem vai perceber que por conta das tuas decisões, você simplesmente vai, sem perceber, começar a pegar coisas daquela pessoa e começar a acreditar que é daquele jeito que você tem que ser. E você vai estar tomando essas decisões. O ambiente onde você anda é decidido por você. O ambiente onde você anda é você quem decide. É você que decide aonde você quer ir. É você que decide. Os teus pés não é a maior parte do teu corpo, mas ele tem a capacidade de conduzir todo o seu corpo para onde você decidir ir. Os teus pés não é a maior parte do teu corpo. O lugar é uma decisão que tem a impactar diretamente você, quer você queira aceitar ou não. Então esta é o primeiro impacto, dentre muitos que eu podia citar, que tem a capacidade de decidir ou causar para mim, para você, diretamente. O segundo impacto são os benefícios que as nossas decisões podem causar para outras pessoas. As nossas decisões não só nos implica diretamente, mas implica outras pessoas. O tipo de pai que você é, o tipo de mãe que você decide ser, o tipo de patrão que você decide ser. Você está me ouvindo em nome de Jesus? É. Vamos dizer que você, mãe, anda com determinados tipos de roupa em que a sua filha fica ali assistindo 24 horas. A pergunta que eu faço é: que tipo de roupa você acha que a sua filha vai querer vestir? Não será que a filha não vai querer ser semelhante, igual, parecida com a mãe? A música que você decide escutar dentro da sua casa, você não acha que para sua filha aquilo não vai ser tão normal, porque ela está vendo o pai e a mãe assistindo ou ouvindo, seja como for. A primeira decisão implica-nos a nós diretamente. É a nossa autorresponsabilidade das decisões que nós tomamos. Mas o segundo impacto das nossas decisões podem causar para outras pessoas. Então você decide dentro da sua casa ser um homem de fé. Então seus filhos certamente irão ver aquilo em você. E você acha que eles vão querer ser semelhante a quem? Igual a quem? Parecido com quem? Mas por outro lado, se eles tiverem você decidindo ficar no canto da parede, chorando, acuado, triste, abatido, e principalmente quando a corda aperta, você acha que eles vão também, no momento de aperreio, decidirem ser igual, semelhante a quem? Vocês estão ouvindo em nome de Jesus? O segundo impacto são os benefícios que as nossas decisões podem causar para outras pessoas. Pode ser malefícios ou benefícios.
Então você é uma pessoa que entende que as suas decisões implicam diretamente outras pessoas, implica os da sua casa, implica diretamente a você. Também existe o terceiro impacto, são os prejuízos que podemos causarmos para si mesmo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se segura agora, irmão. Não, diga para ele: se segura agora. Sim, nós sabemos que o governo tem uma parcela de culpa, sim, claro que sim, claro que eles têm o dedinho de culpa, mas não são eles, entre aspas, diretamente que administram o que nós temos. Ainda nós temos o poder de administração pessoal, somos nós que administramos o que nós temos. Ou administramos para o crescimento, ou administramos para que ele possa regredir, diminuir, sumir, desaparecer. E não podemos desfrutarmos do que a Bíblia nos manda, desfrutarmos do suor do nosso trabalho. O segundo impacto envolve exatamente as decisões que nos causam, de forma pessoal, os nossos próprios prejuízos, dos quais nós nos afincamos de ordem financeira. E nos prejudicamos e ficamos prejudicados e achamos que é o diabo. Sim, o diabo pode nos abrir oportunidade, o diabo pode nos abrir portas, mas somos nós que decidimos passarmos por ela ou não. Biblicamente falando, a Bíblia é um livro de decisões. Deus diz para não ficar por fiador do seu próximo, está escrito. É uma decisão que Ele espera que nós tomemos. Então Ele nos avisa, Ele nos alerta: não fique porfiador do seu próximo. Porque a Bíblia diz que no dia em que ele não tiver de como pagar, você terá que vender até a tua cama de dormir, se é que você não quer que o seu nome vá para o Serasa, para o SPC. E você não terá de que culpar aquela pessoa, porque a Bíblia nos deixou o poder de decidirmos e dizermos um não, que seja para quem quer que seja. Para quem quer que seja. A questão é que eu estou lhe dizendo o impacto da decisão que você pode decidir, que vai causar para ti prejuízos, porque agora você não estava esperando aquele prejuízo. Você não estava se preparando para pagar aquela dívida, aquela conta que se transforma em dívida. E de repente você então está enfurecido, com raiva, triste, abatido, e você não consegue mais desfrutar do sol do seu trabalho, e você nem sequer entendeu que foram as tuas decisões. Você dizer o não, principalmente em ordem financeira, é muito importante, porque quando você traz alguém para dentro da sua vida financeira, isso dará naquela pessoa a capacidade de administrar a tua vida financeira, porque no dia em que ela não tiver como pagar, você vai ter que dar um jeito, tirar de onde não tem, cavar onde não se deveria cavar, pedir quando não se deveria estar pedindo, pedir emprestado quando não se deveria pedir. E tudo por conta de quê? Por conta desta decisão. Então o terceiro são impactos, são os prejuízos que podemos causarmos para si mesmo. Para si mesmo. O quarto, para nós encerrarmos, o quarto impacto são os prejuízos que podemos causarmos para outras pessoas. Se você não está podendo comprar, não compre. Não compre. Amém? Se você não está conseguindo enquadrar no seu orçamento, não compre. Você tanto pode se implicar com as suas decisões, como implicar outras pessoas, como prejudicar outras pessoas. E tudo isto por conta de decisões. Por conta de decisões. Sendo que as suas decisões não só podem lhe prejudicar, mas como prejudicar os da sua casa. Você quer um exemplo? Uma mãe chega desesperada, pede ao profeta que ele faça um milagre, porque o marido dela tinha deixado uma dívida e não tinha como ela pagar. Iam levar os seus filhos como credor, quer dizer, iam levar seus filhos como pelo pagamento da dívida.
Olha que coisa mais horrível. Veja que a atitude impensável de um homem financeira prejudicou aos filhos. Prejudicou aos filhos. Você não pode gastar tudo que você ganha. Você não pode viver com 100% do que você ganha. Me perdoe com todo respeito. Errado. Se você ficar na linha de pensamento em que se você não vai sofrer consequências a partir do momento das decisões que você toma, e vai levar os outros da sua casa, sem que você queira, também sofrerem com privações, porque quando na casa deve, todos devem. Todos devem. Todos da casa devem. O marido deve, a esposa deve, o pai deve, a mãe deve. Desde que estejam todos debaixo do seu telhado, todos devem. Então essas 4 decisões têm um impacto diretamente. Primeiro, para si mesmo. Segundo, para outras pessoas. Terceiro, para si próprio, em que você causa prejuízo para si mesmo. E terceiro, para outras pessoas, onde você não só causa prejuízo para você, mas causa prejuízo para outras pessoas. Você sabe o que é interessante? Existem 2 linhas de aprendizado: ver sofrer ou sofrendo. Diga comigo, existem 2 linhas de aprendizado: ver sofrer ou sofrendo. Pergunta para o irmão, qual desses 2 você prefere? Pergunta de novo, qual desses 2 você prefere? Mais uma vez. Sacode que ele está do teu lado, bem pertinho de você, e pergunta, sacode, ele diz, qual desses 2 você prefere? Não, tem gente que é tão desobediente que até passar com o dia é difícil. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você está vendo como é difícil cumprir esse versículo? Se quiser, você está tomando uma decisão de não fazer o que o Espírito Santo está te pedindo. É uma decisão, ó. É uma decisão. Sabe por que nós tomamos decisões que nos prejudicam? Às vezes por causa da nossa natureza. Não permitimos Deus trabalhar na nossa natureza. Sabe por que ficamos com raiva quando Deus fala dos nossos erros? Porque na verdade nós gostaríamos de verdadeiramente com que eles ficassem debaixo do tapete, que ninguém comentasse ou falasse ou dissesse. A questão é que Deus nos corrige para o nosso crescimento. Então eu termino aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, nessa simples introdução. Existem 2 linhas de aprendizado. A primeira é ver sofrer. A segunda é sofrendo. Qual dessas 2 hoje você olha para você mesmo e se enquadra? Qual dessas 2 você olha para você mesmo e se enquadra? Ah, se eu soubesse, eu não tinha emprestado meu cartão de crédito, não estaria passando pelo que eu estou passando. Ah, se eu soubesse que a Bíblia diz que é ter tu paz com teus vizinhos, habita tu na tua casa e ele na dele. Eu não tinha aberto porta para os meus vizinhos entrar na minha casa, e hoje até para tirar eles de dentro de casa é uma luta, porque eu não sei nem como falar para eles isso. Qual dessas 2 você se enquadra? Ah, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha pego todos aqueles meus cartões de crédito, tinha ficado somente com um, e os outros eu tinha ligado para cancelar, ou tinha guardado o mais longe possível de mim, e tinha me autodominado, e não me deixado me dominar por uma coisinha tão pequena como aquela. Qual dessas 2 linhas você pode dizer para você mesmo? Não é para lhe desanimar, não é para lhe esmorecer, mas é para que eu creio que ao termo destas 7 decisões que decidem a sua vida, pode mudar a sua vida. Não, eu vou repetir, pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Pode fazer de você um mais do que vencedor, porque Deus te chama para ser mais do que vencedor. Não importa o quão no fundo do poço você esteja, não importa o quão baixo você esteja, não importa. O que na verdade importa é o que você está disposto a decidir a partir de agora. Você sabe por quê? Porque Deus nunca trata com o velho, Deus só trata com o novo. Porque Ele diz, eu faço nova todas as coisas. Oh, glória a Deus por isso. Eu faço nova
todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.